Bom, meus amigos, nós estamos aqui novamente no Nexo Cash com mais um episódio. E dessa vez nós vamos falar sobre as linhas de crédito ao empreendedor. E por isso, nesta ocasião, nós temos um convidado especial, que é o superintendente do Banco do Nordeste. Seja muito bem-vindo, meu amigo Isaac. Obrigado. Satisfação poder participar desse programa. Meu amigo, nós que temos essa honra, a nossa audiência tem aí a curiosidade de saber como é que está a evolução do crédito aqui no nosso estado e saber como a gente pode estar ampliando e mostrando a facilidade de como melhorou para o empreendedor buscar essas linhas de crédito. Então, a primeira pergunta é como é que está a nossa estrutura do BNB aqui dentro do nosso estado? Bom, mais uma vez agradeço pelo convite, a gente está participando desse momento especial para conversar com você e também com toda a comunidade maranhense e de outros estados também que nos acompanham através desse canal. Nós temos hoje no Maranhão 29 unidades de atendimento, 29 agências, que são agências plenas que fazem todos os tipos de atendimento bancário. Mas além desses, o ano passado foi um ano assim, de grande crescimento nosso em termos de estrutura. Nós tivemos uma expansão muito grande. Então, ano passado, nós inauguramos no estado unidades de atendimento, pontos de atendimento, especialmente para microcrédito. Nós tivemos 86 unidades. Então, vejo, nós temos 29 agências, mas conseguimos abrir 86 pontos de atendimento, unidades que vão dar uma estrutura para que quem está numa localidade que não tem uma agência possa ser atendido por esta unidade. A propósito, nós temos uma imagem que mostra um pouquinho de como nós estamos posicionados no estado do Maranhão. Exatamente, isso aí até vai facilitar para a gente ver quais são as regiões, né, que obtiveram essa oportunidade de ter essa agência, né, que trabalha localmente. Então, nós temos aqui no atendimento o mapa do estado e nós temos as agências que aqui estão identificadas pelo ponto, onde mostra a nossa atuação em todo o território maranhense. E eu também trago um destaque para essas regiões, aqui tem um mapa também, aqui a legenda, onde a gente mostra por tipo de bioma. Certo, é o próximo quadro, né? Na verdade, esse aqui mesmo, só para a gente se posicionar, nós temos aí, por exemplo, a área mais verde, que é a região do bioma amazônico, certo, que pelas características geográficas estão na Amazônia Legal, e temos também a área mais clara um pouquinho, que ela pertence ao Cerrado, e temos também no Maranhão a região do Cerrado, o Caatinga, que está mais característico do semiárido. Então o Maranhão tem hoje, é um estado único no Brasil nós temos a Amazônia, o bioma amazônico, nós temos o bioma cerrado e temos também a caatinga. E para cada uma dessas características do tipo de bioma, nós temos uma modalidade de crédito que pode atender. Por exemplo, na região leste do Maranhão, onde fica a caatinga ou semiárido, os clientes atendidos por essa região, os empresários, eles têm uma bonificação maior. Nós temos programas de crédito que dão bônus de adimplência. Então, para essa região do semiárido, eles têm um desconto que é maior por conta das dificuldades e das características geográficas que, para se produzir, é muito mais difícil do que, por exemplo, na região do bioma da Amazônia. Legal. E, Isaac, você pode também estar falando se há também nos próximos períodos ou durante esse ano, a expansão desse número de agências? Nós tivemos no ano passado uma expansão muito grande, como nós falamos, especialmente em unidades de atendimento de microcrédito. Para esse ano, a gente continua o projeto de expansão do microcrédito, especialmente o Crédito Amigo, de maneira que a nossa ideia é, a partir dessa expansão, a gente possa estar mais perto do cliente, daquele que produz, a fim de que ele possa ter, então, o nosso apoio para a sua atividade produtiva. Legal. E como é que está a evolução dessa oferta de crédito para o empreendedor
do Estado? Nós estamos vindo num período de crescimento, né? Nos últimos 3 anos, especialmente, o Banco Nordeste cresceu muito em aplicações de crédito no estado do Maranhão. A propósito, no ano de 25, nós tivemos um crescimento de 22% em relação ao ano anterior. Forte, e estamos né? Um crescimento exponencial, né? Se a gente considerar o crescimento da economia para o período, então nós estamos com um crescimento muito acima da média. E nós já estávamos vindo de um período de crescimento. Em 2024, crescemos bastante também, e em relação a 23. Então, nós estamos falando de um crescimento nos últimos 3 anos que ultrapassa 40% de crescimento de aplicação de crédito. A gente sai de uma aplicação no ano de 2023 no valor de 5,2 bilhões, para 8,6 bilhões aplicados no ano de 2025. É um crescimento significativo. Com certeza isso aí deu um desenvolvimento na área econômica do Estado. E quais os setores que você identificou que mais tiveram acesso a esse crédito? Nós atuamos em todos os segmentos da atividade produtiva, mas de fato alguns se destacaram. Nós temos uma vocação muito forte para a atividade do setor primário. Então, essa atividade ela recebe hoje o maior quantitativo de crédito. Por exemplo, a agropecuária, a agricultura como um todo, recebe um volume maior. Nós falamos hoje de um volume que é expressivo. Mas a gente tem também, nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, um crescimento por crédito no setor da agroindústria, que é também um grande diferencial. A gente precisa transformar o setor primário, commodities, a fim de que a gente possa agregar valor. E dentro dessa perspectiva, o Banco Nordeste tem estimulado os financiamentos, dando aí todas as condições necessárias a fim de atrair investimentos. E no ano passado, e 2024, nós tivemos também um crescimento significativo nesse segmento, de maneira que a gente percebe que a processar, industrializar, é o caminho para que o Estado se desenvolva, e o Banco Nordeste tem essa percepção, essa visão, e temos linhas de crédito disponíveis para contribuir para que haja, de fato, efetivamente, essa expansão no setor agroindustrial. A gente tem até um quadro, né, que a gente pode estar apresentando para os nossos amigos. Você poderia estar explicando para a gente com maior detalhes, por favor? Perfeito. Esse mapa, ele mostra a densidade de aplicação de créditos por região. Então, as áreas mais claras são as regiões que tiveram menos volume de aplicação de crédito. Em contrapartida, as áreas mais escuras são aquelas que têm um volume de crédito maior. Então, a gente tem, por exemplo, como agências ou regiões de destaques no volume de aplicações. Nós temos, por exemplo, a região sul do estado, que pega a região de Balsas. Nós temos a região oeste, Imperatriz, também que recebe um volume de aplicação de crédito relativamente grande. A região centro-sul e a região leste tem sido destacada nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, muito em função da demanda por crédito no setor da agroindústria. Nós tivemos um crescimento no segmento da agricultura, na região leste. Então, observe que nós temos aí a região de Caxias, Parnarama, Codó, São João do Sol, né? Perfeito. Um volume expressivo de crédito, muito em função da agricultura que chegou. Na verdade, a agricultura, ela tem avançado em todas as regiões, e onde há essa densidade aqui no mapa, demonstra muito crescimento da agricultura no nosso estado. E como desafio, Wagner, a gente tem as regiões mais claras, e aí eu destaco de forma desafiadora nós avançarmos os investimentos nas regiões da Baixada Maranhense, um desafio enorme. A gente tem também preocupação com os indicadores de desenvolvimento econômico, IDH, para essas regiões. E também nós temos um desafio para a região também, região do Muni e a região dos Lençóis,
que, embora a gente tenha muitos investimentos, boa parte deles estão ainda concentrados e também muitos deles sendo realizados sem financiamentos, com recursos próprios dos empresários. A gente foi buscar por que tem acontecido isso, especialmente a falta de financiamento na região, por exemplo, dos Lençóis, que é destaque hoje não apenas no Maranhão e no Brasil, mas no mundo, e uma das dificuldades que a gente tem tido é em relação à questão fundiária. Muitos dos imóveis que lá estão sendo utilizados para a infraestrutura do turismo, eles não estão regularizados ou não estão aptos a receber créditos com os quais nós financiamos. Então, esse é um desafio, nós já mapeamos, conversamos com as autoridades competentes e a gente destaca aqui mais uma vez a importância de unirmos os esforços, todos os entes, todos os atores, a fim de que essas regiões possam passar por um processo de regularização fundiária, a fim de que os investimentos possam receber esses recursos tão necessários para impulsionar ainda mais os negócios nessas regiões. Se hoje esses empreendimentos acontecem na região dos Lençóis com recursos próprios, imagino que pode potencializar com financiamentos subsidiados. Exatamente. Isso é bom, Isaac, você comentar da importância, porque o governo do estado ele também deu uma evolução nessa parte de fundiária, de estar regularizando, dando os títulos, e aí a gente pode estar acessando mais esses créditos que estão disponíveis. O número que você citou anteriormente, que estava em torno de 5 bilhões e agora pulou para 8, é significativo. E olha que a gente pode ter um potencial ainda maior para expansão. E a gente viu que realmente o crescimento pelo apetite, né, de dinheiro, do crédito para investimento, para o desenvolvimento, está grande. Então, você acha que a gente pode estar dando essa acelerada nesse ano de 2026? Com certeza. Nós tivemos esse crescimento, como nós destacamos, em 25 de 22%, e nós já temos garantido para 2026 uma elevação de 11% no nosso orçamento. Isso significa dizer que nós teremos mais recursos, mais financiamentos que poderemos fazer, e aí cabe, obviamente, nós estruturarmos isso, usarmos as parcerias que nós já temos formalizadas com muitas instituições, como aquelas que representam o setor empresarial e o setor produtivo, de maneira que a gente possa usar esses recursos a mais que nós teremos. Nós estamos falando de um volume expressivo para 2026 e todas as ajudas, todas as articulações são necessárias e importantes a fim de que a gente consiga levar mais recursos, mais financiamentos para todos aqueles que necessitam. E aí eu queria também, Wagner, destacar, de vez em quando alguém me fala assim, mas voltaram recursos, né? O pessoal tem aquela máxima, se os recursos nossos voltaram. Na verdade, pelo contrário, a gente tem tido uma demanda por crédito muito grande. A demanda por crédito hoje no Estado é maior, inclusive, do que a disponibilidade orçamentária. Se o nosso orçamento cresce 11%, como é para 2026, a gente tem tido uma demanda por crédito que ultrapassa esse crescimento orgânico da nossa linha de crédito. Então, a gente utiliza todos os recursos que vêm de maneira estratégica, obviamente buscando atender todos os segmentos, sejam pequenos, médios ou grandes, a fim de que a gente tenha um crescimento heterogêneo e atendendo, obviamente, todos os segmentos e todos os públicos. Agora, as linhas de crédito, Isaac, a gente tem, assim, os destaques e o que a gente pode ter de perspectiva que pode crescer, acelerar mais esse ano? Nós temos algumas linhas de crédito, obviamente que elas são customizadas conforme seja o público que nós trabalhamos, né? A gente trabalha desde o cliente que ele é informal, aquele que não tem ainda CNPJ, até a grande indústria ou agroindústria. Para os programas, para os pequenos, a gente destaca 2 programas especiais que nós temos, que um é o Crédito Amigo e o outro é o Agro Amigo. E eu quero destacar especialmente o programa Crédito Amigo, porque a gente fez uma parceria com o governo do estado do Maranhão,
e a gente disponibiliza um programa chamado Juro Zero. Com esse programa, nós conseguimos atender os clientes, o governo do estado faz o pagamento dos juros mediante ressarcimento. Então vejam que é uma iniciativa que também busca impulsionar os negócios realizados pelos pequenos empreendimentos. A gente já realizou um volume expressivo de recursos, o governo já prorrogou esse programa para 2026 e a gente tem a convicção de que a gente vai avançar muito ainda para 2026. O outro programa especial que nós temos é um programa chamado Agroamigo. Esse programa, ele é o nosso queridinho, porque ele tem um apelo popular muito grande, porque ele tem, na verdade, uma filosofia de apoiar quem está na atividade rural, de maneira que a gente, através do governo federal, a gente financia a estrutura mínima necessária para se produzir, desde quintais produtivos, é a senhora que tem horta, que tem pequenas aves, galinhas, pode ser financiado por nós. E esse programa, ele dá uma bonificação de 40% sobre o capital. Então você imagine, você fazer um financiamento de R$20 mil, por exemplo, e você vai pagar R$15 mil. Então, ele é um programa que tem, por isso que eu falei que é o nosso queridinho, porque ele é o queridinho do setor do agronegócio, especialmente da agricultura familiar. Eles gostam muito desse programa. E para a região que é, e aí eu volto para aquele mapa, região que é do semiárido maranhense, a gente tem hoje 18 municípios, os clientes dessas regiões, eles têm uma bonificação de 40%. Então vejam, a cada R$10 mil, eles vão ter que pagar somente R$6 mil. 20 mil vai pagar 12. Então esse programa, ele tem sido muito expandido no nosso estado. Para você ter ideia, o ano passado nós conseguimos aplicar no estado do Maranhão R$1 bilhão somente com esse crédito que é subsidiado. Então, esses recursos que não são reembolsáveis, ou seja, o cliente pega 20 e, por exemplo, paga 15, esses R$5 mil que ele fica, ele vai com certeza gerar produção e, claro, vai capitalizar para o seu negócio, para o seu empreendimento. Esse programa, repito, ele é não apenas por nós, queridinho, mas também pelo governo federal, porque ele alcança milhares de pessoas. O ano passado, por exemplo, nós colocamos aqui no Maranhão para mais de 71 mil pessoas esse programa de crédito foram atendidos. Então é um volume expressivo. A gente sabe que tem muito mais potencial, muito mais famílias que podem ser atendidas. Por isso que a gente também ampliou nossas unidades no ano passado para que a gente possa chegar mais perto do pequeno agricultor familiar. E aí, para completar a resposta à sua pergunta, nós temos esses que são microcréditos, mas a gente também tem créditos voltados para o segmento empresarial. Nós temos um programa também de inovação, onde o banco financia com recursos subsidiados, projetos que são inovadores, recebem um incentivo do banco para que ele possa empreender de maneira inovadora com condições diferenciadas. Então, a gente customiza conforme seja a atividade do cliente, conforme seja o seu ramo, de maneira que a gente consegue atender a todos com linhas que são extremamente vantajosas e competitivas com o que a gente tem no mercado. Esse suporte que vocês estão dando através da criação da infraestrutura do BNB, de orientação, qualificação dos profissionais que chegam e orientam de como chegar a isso aí, a gente vê o resultado na evolução de crédito que vocês estão disponibilizando. Agora você citou aquelas linhas de crédito para o agricultor familiar. Então, tem alguma diferença daqueles que estão formais ou informais? Eles também, os informais, eles conseguem ter esse acesso nesse tipo de linha de crédito? Nós temos 2 programas, pelo menos, que atendem, por exemplo, os informais, né? Nós temos um programa que é voltado especialmente para aquele que está na cidade, ou, por exemplo, um vendedor ambulante, ou alguém que ainda não fez a formalização. Prestador de serviço. Essa pessoa, ela pode ser atendida por um programa nosso chamado Crédito Amigo. Então, esse programa, ele atende. E, claro, a nossa intenção é dar visibilidade,
aqueles que estão à margem do processo de crédito, que ainda não registraram um CNPJ, então a gente dá esse suporte creditício. Também, na verdade, a gente dá uma orientação para o crédito, porque esse crédito ele é produtivo orientado, e a gente busca, através desse trabalho, trazer esse cliente para a formalização. E aí isso é um trabalho significativo, importante. Certamente. Então a ideia é ele vir para a formalidade através de um apoio que a gente tem, parcerias também com o Sebrae. Ele inicialmente registra através de um MEI, e a gente tem casos de clientes que conseguiram também avançar. Hoje são microempresas que começaram ainda na informalidade. Então esse é o desafio, e a gente tem esse programa que atende especialmente esse público. Qual é o limite para, no caso do empreendedor informal, a ter acesso a esse crédito? Existe um limite mínimo, um teto máximo? O que ele precisa apresentar assim, de documentação para ele se habilitar? Perfeito. Para esse segmento, nós temos um valor limite que é de R$21 mil. Então, esse valor, ele vai, obviamente, a gente vai ter uma visita ao empreendimento, o nosso agente de crédito vai lá conversar com ele, buscar informações em relação à atividade, ainda que ele não tenha formalizado, mas as informações de faturamento, todas as informações serão colhidas por um agente que vai fazer essa análise de crédito e fazer, obviamente, a informação do valor que vai ser disponibilizado para ele. Então, inicialmente a gente trabalha dessa forma. Para essa atividade, a gente precisa, obviamente, ser comprovado. Ele não precisa ter CNPJ, mas ele tem que comprovar que ele está exercendo uma atividade. Então, para isso, o nosso assessor vai até o empreendimento fazer essa constatação. Uma vez feita, ele então faz todo o procedimento, o agente faz esses procedimentos, e aí ele precisaria, para essa atividade específica, apresentar um garantidor, que seria um avalista para a operação de crédito. Caso ele já tenha um MEI, ele pode usar uma garantia que é do Sebrae, a gente tem uma parceria, que é um fundo garantidor, que é o FAMP. O cliente que não tem qualquer tipo de garantia e não quer, por exemplo, pegar o aval de uma pessoa, ele pode ser amparado por esse fundo, que vai fazer, então, a garantia da operação mediante um convênio que a gente tem com o Sebrae. E dessas instituições que vocês têm a parceria, você citou o Sebrae, quais são as outras que também podem estar fazendo esse trabalho, ajudando na força aí do BNB para fazer essa expansão de crédito? Perfeito. Nós temos hoje uma estrutura muito boa. A gente tem feito essas parcerias com instituições. Então, a gente tem acordo de cooperação técnica com o Sebrae, a gente tem com a FEComércio, a gente tem com a FCDL, com a FIEMA, com a CEINC também, que é do estado do Maranhão, e com algumas associações comerciais. Secretaria de Agricultura Familiar, né? Também a SAF, Sagrima. A gente tem hoje uma estrutura de governança que buscou ampliar esse relacionamento institucional, a fim de que as representações institucionais possam, junto com os seus representados, ter acesso ao crédito. E aí eu agradeço também a essas parcerias. A gente tem construído muito boas parcerias, graças à credibilidade que a instituição tem conseguido ao longo dos anos. E eu quero aqui agradecer a todas as instituições que acreditaram nessa parceria com o Banco Nordeste e se disponibilizaram a firmar esses acordos. Isso aí é muito importante, de estar tendo essa interação, essa união entre tanto o setor público, o setor privado, as instituições que conseguem fazer esse trabalho, e aí a gente vê o resultado na nossa economia. E para o poder público é interessante ver esse desenvolvimento, aí vai criar arrecadação de impostos, esses impostos vão gerar políticas públicas, e aí é investido em infraestrutura. Então a gente tem todo esse ciclo que traz de benefício. Agora, Isaac, a gente sabe que a gente está numa situação da nossa economia que hoje a gente tem um cenário de inadimplência que nos últimos anos e meses a gente viu que deu um crescimento significativo. Tem algum reflexo que acaba sinalizando uma cautela? Vocês têm uma estrutura de trabalho para estar monitorando isso?
Você tocou num assunto que de fato tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, e nas conversas que a gente tem tido com o setor produtivo, essa é uma das grandes dificuldades e desafios para o momento. O cenário bancário, especialmente no Maranhão, tem sido bastante desafiador por conta da inadimplência que tem se elevado nos últimos anos. E aí a gente tem alguns indicadores, por exemplo, a gente tem tido alguns segmentos também que têm tido dificuldades. No nosso caso, especialmente no Banco Nordeste, a gente tem dificuldades hoje, uma elevação da inadimplência no segmento de micro e pequenas empresas, mas também no segmento de médias e grandes a gente teve uma elevação em relação ao período anterior. Isso demonstra a dificuldade que esses segmentos têm passado, especialmente no ano passado, e isso tem sido, obviamente, um desafio, porque quando um cliente ou um segmento entra em inadimplência, todo aquele segmento ele passa a ter um olhar, sob o ponto de vista de crédito, mais criterioso. E esse é o grande desafio para que o crédito ele precisa se retroalimentar a fim de que não haja descontinuidade que pode impactar em novos investimentos. E um ponto também que a gente destaca negativo é com relação ao setor do agronegócio. A gente também teve um aumento da inadimplência nesse segmento no estado do Maranhão, o que denota também, alguns casos, problemas adversos, problemas climáticos, mas outros também relacionados à questão de comercialização. Sobretudo na agricultura, a gente percebeu que o custo da produção no ano anterior foi elevado, e aí o preço das commodities reduziram, então isso fez com que o produtor tivesse dificuldades em relação ao adimplemento das suas operações, impactando de maneira significativa os seus negócios. Então isso também é uma sinalização que a gente tem, mas um fator que nos preocupa bastante, além dessas questões que são cíclicas da atividade, como, por exemplo, questões climáticas ou commodities que têm a sua volatilidade, o que nos preocupa é o volume que a gente tem tido no agronegócio também em relação a recuperações judiciais. Aqui no estado do Maranhão também tem acontecido. E isso, obviamente, traz um impacto muito grande para a atividade do agronegócio, tendo em vista que, quando há um movimento como esse, um volume expressivo de recuperações judiciais no segmento, isso traz um rigor muito maior por parte das instituições financeiras, obviamente porque o crédito precisa voltar. E se ele entra numa recuperação judicial, isso traz dissabores, e todo o segmento empresarial e do agronegócio são impactados. Então isso é um ponto que a gente precisa também destacar, mas especialmente em relação, eu me refiro ao segmento como um todo do agronegócio. Para o Banco Nordeste, o setor bancário, né, perfeito, que isso. Atua aqui no Maranhão. Isso. Inclusive, eu acho que nós temos um gráfico que mostra como é que está a evolução. Tu pode dar um detalhe aqui para a gente, né, dos últimos anos, né? Esse gráfico ele nos mostra a evolução da inadimplência aqui no estado do Maranhão desde os últimos 5 anos, desde 2020 até o ano passado. Ainda a posição não estava fechada, mas observe que a gente teve aí, passamos pela pandemia, numa estabilidade 2021, aí 22 a gente teve uma elevação, mas ainda aqui dentro de um crescimento acima do previsto, mas dentro de uma razoabilidade. Mas o ano passado, 25, a gente observa que a gente tem uma ascendência significativa da inadimplência, o que demonstra... Só um detalhe, a gente percebe, né, que antes estava mais concentrada na pessoa física, que é a vermelha, né? Sim, sim, perfeito. E aí a gente viu aqui nos últimos anos aqui, a pessoa jurídica acelerou. É aquele caso da recuperação judicial que você falou, que também teve esse reflexo. A elevação da taxa de juros também é outro... Perfeito. Aí tem também, vamos dizer, a gente espera que a partir do fechamento desse ano e agora o início de 26, como a gente teve o dólar também um pouco mais... com a cotação mais baixa,
a gente pode ver algum reflexo melhorando, porque a maioria do custo que é voltado para o agronegócio, às vezes tem um peso em dólar. Então, isso acaba melhorando. Então, a gente tem essa perspectiva desse cenário positivo. Mas a gente viu que o crescimento da inadimplência é um fator que precisa ser monitorado de perto constantemente. Tanto como vocês, setor bancário, mas aí a gente também tem um trabalho do poder público observando isso daí. Principalmente as instituições como o SEBRAE, o FIEM, então está todo mundo acompanhando esse dado da inadimplência que é muito importante. Mas vocês que estão aí de frente na oferta de crédito, vocês têm essa percepção muito mais rápida do que os outros setores. E essa interação, essa união que está tendo, ele pode trazer, vamos dizer, atos que a gente possa estar prevenindo e até ajudando, né? É verdade. O importante é quando o cliente, o setor produtivo tiver dificuldade, o empresário, dificuldades de pagamento, ele precisa ir à instituição financeira, conversar, precisa ser de maneira muito transparente, apresentar a sua realidade, a sua dificuldade, e aí o gerente do cliente vai apresentar, obviamente, alternativas, sempre buscando fazer a composição de maneira administrativa, que é o que nós buscamos, até porque outras medidas impactam, aumentam o custo para aquele cliente e, obviamente, não é o que nós queremos. O que nós queremos é fazer o apoio, como a gente tem feito, esses recursos precisam retornar para que a gente possa aplicar para outros clientes que vão precisar desse recurso, retroalimentar o sistema e, caso haja qualquer dificuldade pontual, que procure a sua unidade, fazer o atendimento prontamente, a fim de que ele possa encontrar uma alternativa para aquela situação. Agora, Isaac, você falou que, vamos dizer, é possível ter logo esse diálogo, mas se o empreendedor, ele já está verificando que está tendo uma dificuldade, ele precisa esperar para ficar inadimplente para ter esse contato, ou ele pode fazer essa antecipação para tentar amenizar, para que ele não caia na inadimplência? Então, essa pergunta só é muito boa, né? Porque o que a gente orienta é para que o cliente procure a gente antes dele inadimplir. Porque é o momento em que ele está prevendo as dificuldades financeiras, então ele volta para a unidade, vai à unidade, apresenta claramente a situação para que a gente encontre essa alternativa antes do inadimplemento, porque isso vai ensejar em mora para ele, juros de inadimplemento, que vai encarecendo mais a operação. Então você percebeu dificuldades, busque logo seu gerente, converse com ele, a fim de que ele possa encontrar uma solução. Imaginemos hipoteticamente que o cliente não fez isso. O que fazer se a operação já foi para a cobrança judicial? Aí, assim, não é o fim também. A gente consegue reestruturar a operação, apresentar condições dentro daquilo que for possível para viabilizar uma renegociação e o cliente voltar a ficar adimplente e continuar aí seu nome disponível para operar no mercado financeiro. Certo. Agora, Isaac, a gente sabe que, vamos dizer, tem esse volume expressivo, o aumento dessa oferta de crédito, o processo de liberação, de aprovação, de análise dos projetos, como é que está, assim, os prazos? Eles aceleraram com essa vamos dizer, o crescimento da informática, dos meios digitais, principalmente para quem está no interior, esse processo ficou mais ágil? O processo de digitalização que acontece nas instituições financeiras com o uso de IA tem ajudado bastante no processo de evolução de análise de crédito. Nós temos hoje ferramentas que nos ajudam, por exemplo, a fazer leituras de documentos para fazer a garantia, se eventualmente aquele imóvel tem qualquer tipo de impedimento para ser utilizado como garantia. Então a gente tem ferramentas para isso. Outras ferramentas também que a gente tem usado em favor do crédito, operações, por exemplo, de custeio, a gente trabalha de maneira a automatizar o processo, o cliente faz a operação, liquida e a gente já retorna o crédito.
Então, são pontos que a gente tem evoluído como um todo. Obviamente que a gente tem alguns desafios, né? E esses desafios, em relação ao prazo especificamente, ele depende de alguns componentes. E aí, a gente faz isso a várias mãos. É o processo, o projeto de financiamento que precisa vir redondo, sem pendências, e aí isso passa por uma elaboração de uma consultoria que apresenta a documentação e o projeto dentro daquilo que é parametrizado pelo banco, os documentos necessários e dentro da viabilidade estabelecida de uma maneira parametrizada pelo banco. É fundamental que haja isso, então o projeto tem que vir bem redondo, o trabalho interno nosso também, que passa por uma análise, a gente tem buscado melhorar esse processo, a fim de que ao final do processo, o nosso cliente efetivamente perceba uma evolução em relação à agilidade no processo de crédito. É uma construção que a gente tem feito, temos alguns desafios que, às vezes, algumas delas são questões de ordem legal, vez após outra aparecem umas exigências que são impostas por questões legais, e aí a gente precisa contornar todos os problemas a fim de que suavize para o nosso cliente. E aí eu quero especialmente falar para os nossos clientes a percepção que a gente tem e o desafio que a gente tem de melhorar, mas, sobretudo, a preocupação que a gente coloca para nossas unidades, para nossa equipe, a fim de que agilize o máximo possível os nossos atendimentos aos nossos clientes, porque a gente sabe que quando um empresário vem procurar a instituição, ele já tem todo o planejamento, e quanto mais tempo demorar, mais vai demorar, obviamente, o retorno para esse cliente. E, às vezes, por exemplo, na questão agrícola, ele pode perder uma janela. Então, a gente se preocupa muito com essa questão e temos o compromisso de agilizar ainda cada vez mais o processo do crédito, de maneira que a gente consiga atender dentro daquilo que é a expectativa e necessidade do cliente. Isso é maravilhoso, porque às vezes o pessoal tem a necessidade e eles acham que é um negócio muito distante, burocrático, difícil, principalmente quem está longe das agências. E, vamos dizer, como você falou, vocês investiram, tem tecnologia, pode iniciar esse processo através do site de vocês, da comunicação. Isso aí é muito importante porque derruba aquele estigma e a barreira. E aí o empreendedor acaba entrando nesse contato direto, porque eles acham que ainda tem essa dificuldade, precisa ter algum conhecido que conhece. Não, mas ele pode tomar essa iniciativa própria. E essa estrutura que vocês montaram nos últimos anos, ela tem dado bastante resultado. E isso daí, Isaac, é maravilhoso para quem está empreendendo, principalmente agora no nosso mapa que você apresentou, né, no interior do estado, onde a gente tem essa necessidade, vê o potencial do mercado. Então, essa estruturação de crescimento de investimento na região, ela é muito bem-vinda e desejada, principalmente para a população, porque ela vê a oportunidade de crescimento, prosperidade, não só pessoal, mas também para a região em si, como um todo. Com certeza. Tá certo. Agora, Isaac, você poderia estar dando a informação de como o empreendedor pode estar entrando em contato diretamente, quais são os meios que ele pode estar iniciando, recebendo essas informações, se é através do site ou algum saque, ou indo diretamente nas agências, como é que ele consegue visualizar para tentar iniciar esse processo de busca pelo crédito? Nós temos hoje plataforma de atendimento, o cliente pode inicialmente fazer isso através do portal ou do aplicativo que o banco tem para fazer seus cadastros, mas ele pode também procurar uma unidade nossa mais próxima à sua região. Como eu falei, nós temos hoje 29 agências e mais 86 unidades que foram abertas do microcrédito. Então, pode procurar qualquer uma dessas unidades. A propósito, o programa do Juro Zero, a gente também tem parceria com o Sebrae e com o Governo do Maranhão, que pode atender nas unidades do PROCON. Então, hoje, qualquer unidade do PROCON pode atender o programa
de microcrédito para os informais ou para os MEIs que quer financiar através desse programa. E aí pode também, obviamente, ir a qualquer uma dessas nossas agências especializadas, que certamente a gente vai conseguir atender a todos de maneira célere e urgente, que é o que o caso requer. Então, maravilha. Isso daí, Isaac, esse detalhamento do trabalho que o BNB vem fazendo na região, ele é muito importante. A gente vê aí os números que você apresentou, a gente escuta o retorno, o setor produtivo satisfeito por essa oferta de crédito. Era uma luta constante de todos os lados, poder público, as instituições, vocês como instituição bancária, então viram essa demanda, essa necessidade, e essa estrutura proporcionada, ela dá um alívio e dá uma esperança para que a gente olhe a prosperidade para todo mundo. E, meu amigo, mais uma vez, eu quero agradecer a gentileza por ter vindo aqui, dado esse esclarecimento para o nosso público, e a gente espera que 2026 a gente possa estar mantendo esse ritmo forte de crescimento aí que você vem apresentando, e essa oferta de crédito também cresça mais, que de 11% de um ano para outro é significativo. E vamos lá que o Maranhão está sedento por esses créditos para investimento. A gente agradece mais uma vez pelo convite, por estar apresentando o nosso trabalho e aí reafirmar o compromisso que nós temos do Banco Nordeste de trabalhar com muita determinação. A gente sabe que a sociedade precisa do Banco Nordeste e a gente se coloca à disposição de todo o segmento produtivo do Estado do Maranhão. Vocês podem contar com uma instituição que é forte, que é relevante para o nosso Estado e, além disso, de profissionais que estão comprometidos em fazer o seu melhor. E aí, Wagner, mais do que 8 bilhões e 600 milhões que nós aplicamos, nós nos preocupamos em transformar vidas, contribuir para que empreendimentos gerem emprego, gerem renda, dividendos para o nosso povo e, claro, que vidas sejam transformadas. Então, a gente agradece a compreensão, o apoio que a gente tem tido das instituições, e especialmente os nossos clientes que acreditam no Banco do Nordeste, que nos procuram, que apresentam seus projetos e seus sonhos para nós, e temos a satisfação de ter um time também, eu me dirijo ao nosso time, que tem trabalhado com muita determinação, com muito empenho, para fazer o seu melhor e ajudar a transformar o Maranhão cada vez mais com resultados construídos a várias mãos e todos fazendo o seu melhor para que a gente avance nos indicadores socioeconômicos do Maranhão. Obrigado. Meu amigo, mais uma vez, agradeço aí. Obrigado. Pois é, meus amigos, estamos aqui com a finalização do nosso superintendente Isaac Nascimento, que trouxe aí todas as informações para que a gente possa estar evoluindo no nosso crescimento econômico do nosso Estado. Então, até a próxima, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.